Olá, estamos começando mais um Arquivo Musical, agora na terceira temporada para contar a história do rock e do blues em Mato Grosso do Sul. E é conversando com os protagonistas desta história que você vai conhecer tudo desses bastidores. Agora, lembrando que se você quiser conhecer o que a gente já fez e quiser rever, né, o que você já viu nas primeiras temporadas, sobre os pioneiros da música sertaneja e sobre o samba e o choro, você acessa no YouTube, Arquivo Musical, e aí vão ter todos os programas. E também nós temos uma página no Facebook, se você quiser entrar em contato com a gente. E no programa de hoje eu converso com uma das integrantes de uma das bandas mais famosas, sabe, Menudos? Pois é, eles tinham um sucesso estrondoso na época, que eram os Mini Boys. E a Wanda Brito, que está aqui comigo, foi uma das integrantes, né, dessa banda. Wanda, muito bem-vinda ao Arquivo Musical para contar um pouco dessa sua história aí nos Mini Boys. Eu é que agradeço o convite, né, Nísca? E claro que para mim é muito legal, muito importante fazer parte desse arquivo musical, né, porque eu acho assim que a história tem que ser contada, né, e eu só me sinto assim enaltecida com esse convite. Eu realmente tenho uma trajetória assim desde o 1969, né? Quando até então eu morava na frente do Círculo Militar e o Agapto, saudoso maestro Agapto, morava lá no Círculo Militar. E eu sempre gostei muito de música, porque a minha família tem músicos, né, da época dos meus avós, coisa e tal. Minha mãe, né, tocava muito e tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu ia para lá toda tarde ver o Agapto. Você é nascida em Campo Grande mesmo? Não, eu nasci num lugar que chama-se Porto Espiridião, né? Era um distrito na época de Cáceres, no Mato Grosso. Eu sou a única que não sou do Mato Grosso do Sul, né? Mas eu vim embora para Aquidauana com 40 dias de nascido. Aí depois com 4 anos para quem sou o Campo Grandense, né? Na realidade. Criada aqui. Exatamente. Comecei toda essa trajetória de música, essa vivência toda, né? Aqui em Campo Grande. E aí o que aconteceu? O Agapto tocava lá no Círculo Militar e aí tinha a banda, que chamava-se The Mini Boys, que na época ele teve 2 formações, o Miguelito já deve ter comentado isso algumas vezes com você. Que tocava lá no Cassino dos Oficiais. Da base aérea, da né? base aérea, na época. E aí o que aconteceu? Eram 2 irmãos que chamávamos também Zé Luiz, né? José Luiz e João Carlos. Aí essa primeira formação era o Miguelito, na batera, o Lúcio, meu saudoso Lúcio Val, meu querido, eterno, né? Nosso, né? No baixo, o João Carlos na guitarra, o Zezinho Chável na guitarra também, e o Zé Luiz, né? Nós 2 éramos crooner, né? Só que banda, quando tem mulher, é diferente, você sabe disso. Ainda mais na nossa época, eu com 14 anos de idade. Aí nós achamos que tinha que ter uma cantora, que tinha muito sucesso, música cantada por mulher, né? A Rita Pavone, e ela encaixou em cima. O mais curioso dos Mini Boys, que o nome mesmo já fala, Mini Boys, né? Era que eles eram muito jovens, né? 12, 13 anos. Exatamente. Então, assim, você também, depois que você entrou, né? Então, eu acho que isso já fazia sucesso por si só, né? Exatamente, né? Aí, nessa primeira formação dos The Mini Boys, a gente não tocava ainda, até então, no Surya. Você chegou a fazer parte dessa primeira formação. Aí depois, teve o pai dos meninos, né? Por isso que a gente era oficial, e a gente tocava muito lá no cassino, coisa e tal. Ele era o subcomandante da base aérea, né? Então as festas assim, eram ótimas também. O que aconteceu? Ele foi transferido, claro, os meninos, né? Crianças também, assim, digamos, adolescentes, né? Tiveram que ir embora. E aí, nessa época, apareceu que chegaram aqui os meninos, os 2 irmãos, o João, né? Que também tinha o mesmo nome. O mesmo nome, meninos. Pois é, dos meninos, que coisa muito interessante, né? Inclusive, se não me engano, um dos outros meninos também cantava, não tocava, não me recordo, porque faz tempo já disso, né? Mas era muito interessante. Nessa segunda formação, aí a coisa virou muito mais baile. Nós fomos tocar em Cuiabá, né? Eu conto essa história, né? Eu era considerada a Rita Pavone, né? Do Mato Grosso. Pois tinha essa história, né? Esse codinome, né? Era. A Rita Pavone do Mato Grosso, né? Era um sucesso tremendo. E como que surgiu esse apelido de Rita Pavone?
Olha, era porque justamente por causa dessa música, ela estava ela já era antiga, mas a gente buscava, né? Porque não tinha muito aqui no Mato Grosso. Qual que era na a música época, que era né? sucesso? Dela era aquela, como que? Dá-te-me martelo. Dá-te-me martelo, depois Pereira, sabe? Então aquilo ali, né? Era café, assim, né? Todo lugar que você ia, você realmente tinha que cantar. Vocês, era como se fossem os Menudos, assim, era um estouro de sucesso. Exatamente. Um público, né, esperando no aeroporto. Conta isso pra gente. Exatamente. Olha, nós fomos tocar uma vez em três lugares em Cuiabá. Era da época ainda daquele avião que chamava-se Caravelho. Olha só para você ver como é coisa antiga, né? Assim, no bom sentido. Música não envelhece nunca, né? E aí, chegamos lá, a gente quase que não podia sair na rua. Eu me lembro que a gente tinha uma apresentação no cinema, depois a gente tinha uma apresentação numa boate à beira do rio Cuiabá, se não me engano, que chamava-se Sayonara, e depois a gente tinha um show num clube, num iate, assim, sei lá, tipo assim, iate clube de lá, uma coisa assim. Você acredita que a gente não podia sair? Eu não conseguia sair do hotel porque o assédio era muito grande. E quem é? Vocês viajavam sozinhos? Vocês tinham um empresário, mãe, pai? Quem que... Sim, era aquele, vamos dizer, no nosso língua, um retoço, né? Pai, mãe ia, né? Geralmente quando a dona Zilca, mãe de Zezinho, é o Dr. Charbel, né? Que era o empresário dos The Mini Boys. Aí o pai do Miguel, né? O saudoso Chigolo também, né? Que acompanhava, que fazia as coisas todas para nós, né? E a gente ia, então não tinha esse problema, né? Eu tenho autorização para poder cantar, né? Carteirinha de músico dessa época toda. Foi uma época assim que deixou muita saudade, sabe? Mas muita, muita. E dessa época eu sou amiga de todos os garotos. Infelizmente a gente já não tem mais dois, né? Que é o João, né? E o João Carlos e o Lúcio, né? Eu digo sempre, quando eu comento do Lúcio, que eu falo que o Lúcio, ele fez o favor para mim de morrer no dia do aniversário do meu neto, né? Foi uma coisa assim que, sabe, foi o último show que ele ia trocar com a Jusce, né? E eu tinha combinado com ele que depois que eu saísse, na semana eu falei com ele, que eu iria lá para a gente, né? Festa de criança, 3 anos do meu neto na época. Menina, aí não levei o celular quando eu cheguei em casa, é aí que foi aquela confusão, né? Que fui saber que o Lúcio não estava mais entre nós. Mas morreu quase tocando, né? Fazia o que gostava, né? O que gostava, Exatamente. exatamente, bem assim. Além do cassino lá, da base aérea, e você falou que quando você entrou, e a banda começou a tocar mais bailes, qual que era o repertório de vocês? Na segunda formação nossa, dos meninos. A gente tocava muito Jair Rodrigues, que era banda de baile já, né? Começou a história, aí tocava samba, tinha aquela música assim, relulé, lulé, anana, money, money, tocava rock, aí começou a tocar um monte de todo tipo de repertório. Né? Mas isso para contemplar os bailes, os né? bailes. Mas aquela primeira formação, vocês faziam muito aquela coisa de Beatles, aquele rock que estava surgindo no Brasil. Exatamente, uma coisa bem mais maneira, assim, que eu digo assim, mas bem voltada para o rock and roll mesmo, né? Por isso que tinha aquelas músicas da Rita Pavone, né? Que a gente tocava, coisa e tal. Os Incríveis. Os Incríveis, os meninos tocavam muito, né? O Milionário, aquela música. O que mudou quando você entrou na banda? A banda, ela virou mais atração, como eu disse para você, que banda que tem mulher, né? E você já viu, banda que tem mulher, e na época a gente ainda era mais ajeitadinha um pouco, então... Todo mundo era um sucesso. Novinha, né? Quando você entrou, você era crooner, mas tinha algum dos meninos que cantava? Todo mundo cantava. O João cantava muito bem, né? Também. O Zé também. Então a gente fazia... O Zé Luiz, o irmão dele, mas o Zezinho Charbel, que fazia mais assim, mais a parte de quando era os bailes assim, era mais, como é que eu vou te falar?
mais samba, né? Então aquelas coisas do... Cada um tinha um estilo, Tinha né? um estilo, né? Tinha um estilo mesmo, era bem Na assim. época, você se lembra de outras bandas de rock, outras bandas que tinham também, assim, que dividiam palco com vocês? Ou que, tipo assim, no final de semana vocês faziam, depois outro fazia? Ou não tinha para ninguém? Não tinha. Aí depois, posteriormente, tinha os Brasinhas, até acho que Miguel deve ter falado também a respeito disso. Tinha o Brasinha, como também tinha o Euforia, tinha um monte já mais tarde, coisa e tal. Mas na nossa época, o quente era o The Mini Boys. Né? Era. Aí depois eu saí um tempo, né? Fiquei afastada. Você ficou na banda, depois que você entrou, quanto tempo você ficou na banda? Eu devo ter ficado na banda de 3 a 4 anos, mais ou menos. Aí depois eu saí, aí os meninos também foram fazer outras coisas em São Paulo. Eu já tinha outras coisas para fazer aqui em Campo Grande. Aí fui para os Geniais, no Rádio Clube. Quando eles foram para São Paulo participar do Moacir Franco Show, você foi também? Não fui. Eu fui sozinha depois para fazer... Você, nessa época que eles foram, você já estava na banda ou já tinha saído? Ou eu não tinha entrado nessa... Não tinha entrado ainda? Na segunda formação não estava ainda. Né? E, então, aí você foi para os Geniais, né? Quem que era dos Geniais? Nossa! Agapto, né? Geraldo, Antônio Mário, tá? O Nascimento, já ouviu falar do Nascimento, né? Pois é. E o Celso, que era o batera, sabe? Lá era um outro estilo, uma outra... a gente fazia as domingueiras do Rádio Clube, os bingos no rádio, né? Aí lá já era mais uma coisa assim, cantava já Rita Lee, doente pela Rita Lee até hoje, gosto muito dela. Rita Lee, Elis Regina, aí foi mexendo no repertório como um todo. Já foi mudando um pouco o repertório, tudo, né? A gente vai mudando o repertório. E depois do Geniais, você chegou a cantar no Zutric também, né? Muito tempo. Eu fiquei fora de Campo Grande, depois fui morar em São Paulo. Aí quando eu voltei para o Zutric. Aí nesse Zutric a gente fez muita coisa, hein? Aí a formação de novo, né? Nossa, N formações, mas a gente sempre ali. A gente virou banda, fazia carnaval, fazia tudo. Aí a coisa pegava, como diz o outro, né? É banda mesmo. Fora isso, ainda tocava nos barzinhos com Caneca, que é muito meu amigo também. Aí, mas aí, barzinho já era MPB? Já... como até hoje. De vez em quando a gente faz de tudo um pouco, né? Mas porque quando você canta em banda, né? Você acostuma a fazer de tudo pouco. Se bem que aqui a gente, para fazer algum trabalho que você queira vender, tem que ser uma coisa assim bem... estilo fronteira mesmo, né? Pela formação. No Zutric, quando você entrou, quem que estava na formação? Bom, no Zutric já era o Miguel, né? Miguel, né? Lúcio Val, Canequinha, o Luiz Carlos Amarília, que cantava comigo, tá? Que cantava, então era um bailão mesmo, né? E de vez em quando era aquele sufoco de guri. Então a formação do Zutric era essa. Quando tinham assim carnaval, quando baile, mudava a formação, eles acrescentavam metais, por exemplo, outros instrumentistas? Sim, a gente acrescentava, os meninos acrescentavam, né? E aí vinham cantores de samba, o Sebastião, que já faleceu também, né? Corumbaense, né? O Corumbaense, né? Aí depois, que era na época casado com a Maria Helena, né? Aí veio vindo, depois eu saí do Zutric, aí fui fazer outras coisas também, né, música. Fui terminar faculdade, fazer outra faculdade, né? Casei, depois me divorciei, aí agora hoje em dia eu sou avó, né? Eu estou conversando com a Wanda Brito, uma das integrantes do grupo Mini Boys. O arquivo musical para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.